Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre embargos de declaração. Os embargos de declaração são um recurso previsto no artigo 994 do Código de Processo Civil, mas tem algumas peculiaridades bastante diferenciadas em comparação com os demais modelos recursais. Então a gente vai analisar os embargos de declaração sob 5 elementos. Vamos falar de cabimento dos embargos, vamos falar dos efeitos dos embargos, tempestividade, preparo e o procedimento. Então vejam o seguinte, quando falamos em embargos de declaração, a primeira coisa que a gente precisa compreender é a respeito do cabimento dos embargos. Os embargos, eles são cabíveis contra toda e qualquer decisão judicial. E aí já começa a grande diferença dos embargos em relação aos demais recursos. Por quê? Se a gente estuda e trabalha o princípio da unicidade recursal, o princípio do cabimento, a gente verifica que de cada tipo de decisão judicial, a gente vai ter um único recurso cabível. No entanto, os embargos de declaração, eles podem ser utilizados contra toda e qualquer decisão judicial, sentença, decisão interlocutória, decisão monocrática dos tribunais, acórdão do segundo grau, decisões do STJ, decisões do STF, toda e qualquer decisão judicial em primeiro grau, segundo grau, nos tribunais superiores, são passíveis de agravo de embargos de declaração. Cuidado que eu falei para vocês que os embargos poderiam ser opostos contra toda e qualquer decisão judicial. Mas a gente precisa separar bem uma decisão judicial de um mero ato judicial. Por ato judicial, a gente compreende todo e qualquer pronunciamento sem conteúdo de mérito, sem conteúdo decisório. Por exemplo, um despacho, ele é um ato judicial. Mas uma sentença, uma decisão interlocutória, um acórdão são decisões judiciais. E contra ato judicial não cabe recurso, muito menos embargos de declaração. Mas se os embargos de declaração eles são oferecidos, podem ser oferecidos contra toda e qualquer decisão, a gente também precisa compreender quais as hipóteses de cabimento. Então eu posso ingressar com embargo de declaração contra toda e qualquer decisão que apresente que tipo de falha, que tipo de defeito. Então os embargos de declaração, eles têm 4 hipóteses previstas em lei, previstas lá no artigo 1022 do CPC. Então, eu posso entrar com embargo de declaração contra qualquer decisão judicial que tenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Então, vamos lá. O que é uma omissão? Omissão tanto pode ser aquela decisão judicial que não contempla todo o pronunciamento decisório. Então, por exemplo, eu tenho uma petição inicial onde eu formulei uma pretensão de dano material e dano moral. E na sentença, o juiz apenas condenou a parte a me pagar o dano material. Sobre o dano moral, o juiz não falou absolutamente nada. Ele nem me concedeu e nem negou. Ou seja, existe uma flagrante omissão naquela decisão judicial, que precisava ter contemplado todos os elementos do meu pedido e contemplou apenas um, falou apenas do dano material e deveria ter falado, além do dano material, do dano moral. Então, eu entro com embargo de declaração para corrigir esse vício, para corrigir a omissão. Mas a omissão, ela não é só nesse caso onde a decisão judicial não contempla todos os elementos do meu pedido. Eu também posso entrar com embargos de declaração para suprir uma omissão quando o juiz de repente não se manifesta sobre um incidente de resolução de demandas repetitivas. Ele não diz se a minha demanda é uma demanda repetitiva ou não é uma demanda repetitiva. Eu também posso entrar com embargo de declaração pautado na omissão quando o juiz, ao proferir aquela decisão judicial, ele não fundamenta essa decisão. Nós vimos lá no artigo 489, parágrafo 1º do CPC, que toda vez que o juiz profere uma decisão não fundamentada, e lembrando que a decisão fundamentada é uma regra não só constitucional, prevista lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição, mas também uma regra processual, prevista no artigo 11 do CPC, toda vez que o juiz profere, portanto, uma decisão que não é fundamentada, essa decisão precisa ser corrigida, porque eu não posso admitir no nosso sistema processual uma decisão que não apresente fundamentação.
Então, se o juiz não fundamenta a decisão judicial, eu também posso entrar com embargo de declaração para suprir essa omissão. Falando o juiz, essa decisão judicial não vem fundamentada. Se não tem fundamento, eu não consigo entrar com o meu respectivo recurso de mérito, eu não consigo recorrer de uma decisão que não é fundamentada. Então, omissão é a primeira hipótese atacável nos embargos de declaração. Segunda hipótese é a contradição. O que é a contradição? Contradição é aquela contradição interna, não é a contradição da decisão judicial com algum dispositivo legal ou a contradição da decisão com algum artigo, com alguma norma, com alguma decisão, com alguma orientação jurisprudencial. Não, é a contradição interna. O juiz vinha na decisão judicial falando uma coisa, quando chega na parte de decidir, ele decide outra. Ou seja, houve uma contradição dentro da própria decisão. Também cabe embargo de declaração. Terceira hipótese, quando nós temos uma obscuridade. A obscuridade tanto pode ser aquela decisão que eu não consigo compreender, ela é obscura, portanto, ou a decisão judicial que apresenta várias modalidades de interpretação. Então, uma decisão que eu não consigo compreender, ela é obscura, mas também pode ser obscura aquela decisão que admite um leque de interpretações. Então, também posso entrar com embargo de declaração para corrigir esse vício. E por último, a quarta hipótese, o erro material. O erro material é aquele erro claro, aquele erro grave, aquele erro visível de uma forma bastante básica, né, de uma forma bastante aberta por qualquer uma das partes, pelo próprio juiz, tanto é que o juiz pode corrigir esse erro material de ofício. Então, quando o juiz profere a decisão judicial, nós sabemos que o ato de proferir a decisão sobre aquela decisão opera a preclusão consumativa, que é a preclusão pró judicato. O juiz proferiu a sentença, por exemplo, ele não pode voltar atrás, salvo para exercer o juízo de retratação em algumas modalidades previstas em lei, ou salvo para corrigir erro material. Então, o juiz ele pode corrigir erro material, como, por exemplo, a decisão falou do João, mas, na verdade, o processo não é do João, o processo é do José. Então, houve um erro material de colocar o nome João no lugar de José. Então, o juiz pode corrigir isso de ofício? Pode, mas caso o juiz não corrija isso de ofício, cabe às partes entrarem com embargos de declaração. Então, essas são as 4 hipóteses de embargos de declaração: omissão, contradição, obscuridade e erro material. Segundo tópico para a gente falar de embargos de declaração diz respeito aos efeitos dos embargos. Embargos de declaração, como todo e qualquer recurso, tem efeito devolutivo. Devolve a matéria ao órgão do Poder Judiciário. Só que esse efeito devolutivo também tem o seu grau de diferença. Porque quando a gente pensa em efeito devolutivo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: se o juiz de primeiro grau proferiu uma decisão, eu vou devolver a apreciação dessa matéria para quem? Para o órgão hierarquicamente superior. Por isso que de uma sentença você recorre para o TJ, por isso que de uma decisão interlocutória você recorre para o TJ, para o TRF, ou seja, sempre para o segundo grau. Agora, nos embargos de declaração, isso é diferente. Porque como os embargos de declaração são recursos que visam atacar um vício formal da decisão, uma decisão omissa, uma decisão contraditória, uma decisão obscura ou uma decisão que tem erro material, esse efeito devolutivo vai para quem? Para o próprio juiz que proferiu a decisão. Ou seja, você interpõe os seus embargos para o próprio juiz que proferiu aquela decisão omissa, contraditória, obscura ou com erro material, para que esse juiz corrija a omissão, a obscuridade, a contradição ou o próprio erro material. Então, tem efeito devolutivo? Tem efeito devolutivo, mas é para o próprio juiz que proferiu aquela decisão viciada. E muito se discute a respeito de outros efeitos dos embargos de declaração. E um efeito bem importante dos embargos é o efeito interruptivo. Porque como os embargos de declaração são recursos que visam corrigir um vício formal da decisão, e cabem, portanto, de toda e qualquer decisão judicial, esses embargos, eles interrompem o prazo para a propositura do recurso de mérito. Como assim recurso de mérito?
Da sentença, a gente sabe que cabe apelação. Da decisão interlocutória, a gente sabe que cabe agravo de instrumento dentro das hipóteses previstas em lei. Agora, se o juiz profere uma sentença e essa sentença, por exemplo, é omissa, eu não tenho como entrar direto com o meu recurso de apelação sem resolver essa omissão primeiro. Então, eu preciso dos embargos de declaração para que o juiz corrija a omissão, transforme a minha decisão numa decisão íntegra e a partir desse momento, aí sim, eu entro com o recurso de apelação. Então, quando você protocola os teus embargos de declaração, os teus embargos de declaração têm o condão de interromper o teu prazo para o recurso de mérito. Então, o juiz proferiu uma sentença, é uma sentença omissa. Primeiro, eu preciso embargar. Embarguei de declaração, mas o que acontece com o meu prazo da respectiva apelação? Ele interrompe, ou seja, a partir do momento que o juiz julgar os seus embargos de declaração, você vai ter os mesmos 15 dias para apelar. A interrupção do prazo, o prazo volta a contar do início. Então, você protocolou os teus embargos, o juiz julgou, a partir desse momento você vai ter 15 dias para apelar dessa sentença, né? Que é o nosso exemplo hipotético. Muito bem. Vamos falar do terceiro elemento, que é a tempestividade. Embargos de declaração também tem uma tempestividade diferente. Então, é um recurso que sempre tem as suas peculiaridades bem diferentes do restante dos outros modelos recursais. Então, qual que é a tempestividade dos embargos de declaração? 5 dias, enquanto todos os recursos vêm no sentido de tempestividade de 15 dias úteis, os embargos de declaração têm prazo de 5 dias úteis para serem oferecidos. Então, tempestividade dos embargos, 5 dias. Tem aquelas pessoas que têm prerrogativa de prazo? Tem, isso tem para todo e qualquer recurso. Então, Ministério Público, Defensoria Pública, Fazenda Pública tem prazo em dobro para recorrer, para responder recurso, para contestar, para de modo geral falar nos autos. Então, essas pessoas terão 30 dias para... 30 dias, terão 10 dias para entrar com os embargos de declaração. Então, se eu tenho meu prazinho simples de 5 dias, Defensoria Pública, Ministério Público, Fazenda Pública vai ter prazo de 10 dias para entrar com os embargos de declaração. Questão importante para a gente assinalar diz respeito ao litisconsórcio. Quando a gente tem litisconsórcio com diferentes procuradores, sempre vai dobrar o prazo? Não, eu só tenho a prerrogativa de prazo para o litisconsórcio com diferentes procuradores se esses procuradores forem de escritórios diferentes e principalmente se a gente estiver falando de processo físico, porque se a gente falar de processo eletrônico eu posso ter 1 milhão de réus, eu posso ter 1 milhão de advogados de escritórios diferentes, processo eletrônico, prazo será sempre simples, 5 dias para embargar de declaração, ok? Aí vamos para o quarto elemento, preparo. Nos embargos de declaração não tem preparo. Não tem preparo. O preparo, muito embora seja um requisito de admissibilidade recursal, para os embargos de declaração, a gente não tem preparo. Até porque não faz o menor sentido. Se foi o próprio juiz que proferiu uma decisão omissa, contraditória, obscura ou que tem erro material, não faz sentido eu ter que recolher custas recursais para o juiz corrigir esse defeito. Então, embargos de declaração não tem preparo. Mas qual é o problema? Não é porque os embargos de declaração não têm preparo que eu posso sair oferecendo embargos de declaração de forma desarrazoada. Então, eu preciso, claro, oferecer os meus embargos de declaração sempre que a decisão for omissa, contraditória, obscura ou tiver erro material. Não posso jamais protocolar embargos de declaração de forma infundada. Por quê? Se eu protocolar os meus embargos de declaração e o juiz entender que os meus embargos são protelatórios, ou seja, não tem fundamento nenhum, eu só estou querendo ganhar tempo com o manejo desses embargos, o juiz ele vai declarar os meus embargos como embargos protelatórios e vai fixar uma multa de até 2% sobre o valor da causa. Eu vou precisar pagar essa multa agora? Não, posso pagar lá no final do processo.
Mas, se eu reitero esses embargos protelatórios, falo, não, eu vou oferecer novamente esses embargos, e o juiz fala, de novo os teus embargos são protelatórios, ele vai aumentar essa multa que ele deu nos primeiros embargos protelatórios de até 2% para até 10% sobre o valor da causa. E daí sim, nesses segundos embargos protelatórios, com a majoração da multa para até 10%, eu vou precisar pagar essa multa agora, senão eu não consigo entrar com meu recurso de mérito. As únicas pessoas que não precisam pagar a multa agora, Fazenda Pública e o beneficiário da justiça gratuita, que vão pagar lá no final do processo. Não é que eles não vão pagar, não. Eles vão pagar, só que lá no final do processo não precisam pagar essa multa agora. Mas eu, que não sou Fazenda Pública e não sou beneficiário da justiça gratuita, tenho que pagar essa multa agora, senão eu não consigo entrar com o meu recurso de mérito. Posso protocolar os meus terceiros embargos de declaração protelatórios? Não, o Código de Processo Civil veda a propositura dos terceiros embargos de declaração protelatórios. Então, tem que ficar sempre ligado e só oferecer embargos de declaração quando tiver realmente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. E o nosso quinto elemento dos embargos de declaração, o procedimento. O procedimento dos embargos é bem simples. Você vai oferecer os seus embargos em petição simples, né? Você vai simplesmente protocolar os seus embargos de declaração para o próprio juiz que proferiu aquela decisão omissa, contraditória, obscura ou que tem erro material, no prazinho de 5 dias, sem preparo. O juiz que proferiu aquela decisão vai receber os seus embargos de declaração. Se ele considerar protelatórios, vai ter essa questão da multa que eu falei para vocês, mas caso ele não considere protelatórios, ele vai identificar se os seus embargos de declaração têm condição de transformar o conteúdo de mérito, ou seja, se eles têm natureza modificativa. Como, por exemplo, vamos supor que o juiz tenha proferido uma sentença omissa. Aquela sentença do processo que eu pedi, dano material e dano moral, e o juiz só condenou a parte a me pagar dano material, não falou nada sobre o dano moral. Em relação a esse dano moral que o juiz não se manifestou na decisão judicial, você entrou com os embargos de declaração. Esses embargos de declaração, quando o juiz for julgar o dano moral, não vai ter um efeito modificativo? Não vai modificar o julgado? Claro que vai. Então, se os teus embargos de declaração tiverem efeito modificativo, o juiz tem que intimar a parte contrária para oferecer resposta aos teus embargos de declaração no prazo de 5 dias, e daí o juiz vai julgar também os seus embargos de declaração no mesmo prazo de 5 dias. Julgado, agora a minha decisão judicial não tem mais omissão, não tem mais contradição, não tem mais obscuridade, não tem mais erro material. Agora sim, a minha decisão está completa e eu posso entrar com meu recurso de mérito, se eu quiser, ou ficar quieta e não entrar com recurso nenhum, porque eu só queria a correção desse vício formal. Beleza, pessoal? Então, com isso, encerramos os 5 elementos dos embargos de declaração. Eu espero você no nosso próximo recurso, na nossa próxima aula. Até mais!